Vamos lá, comecei aqui antes. Vai esperar o pessoal entrar. Boa noite a todos. Esperar aqui o nosso amigo Augusto entrar também, da Bem Verde Hidroponia. Boa noite, Jéssica. Curumima tá entrando. Riba, Henrique, Zeno Antunes. Vamos entrando, galera. Vamos clicando em compartilhar enquanto dá o horário. Vamos passando para todos os amigos aí. Aceitar aqui a solicitação. Bora. Fala, Augusto. Boa noite. Boa noite, Mário. Tranquilo, e por aí? Como é que tá o frio? Tá falhando um pouco a conexão. Pois é, tá dando uma travadinha aí, né? Tá. Mas tá dando para te ouvir. Beleza. A galera tá Tá. entrando aí. Socorro. Beleza, que oração. Meu amigo Uri. Isso aí, pessoal. 8 horas já. Vamos esperar mais um pouquinho aí, o pessoal entrando. Exato. Galera, podem ir deixando as perguntas aí, porque a gente vai respondendo no final, ou até no meio da conversa também. Vão falando os estados e as cidades de vocês, para a gente ter noção quem está nos acompanhando essa noite. Clique em compartilhar aí e mande para os contatos de vocês que se interessam com o assunto. Que assim nós vamos ter mais gente, mais engajamento na nossa live. Isso aí, pessoal. A gente pretende fazer um E aí, Pelota, Rio Grande do Sul. Tá cortando muito, Augusto. Argentina aqui, olha o Sérgio. Seja bem-vindo, meu amigo. Tá cortando muito, Augusto. Quer tentar entrar novamente? Para a gente começar? São exatamente 8h01, horário de Brasília. Rio Grande do Norte, Açu, Natan. Olha aí, Espírito Santo, Anchieta. Voltou agora, tá me ouvindo? Voltou? Tô ouvindo. Tá me ouvindo? Beleza, então. Acho que a gente pode começar, né? Já são 8h02. Acho que pode. Espero Beleza. que nossa turma compartilhe aí, para chegar mais gente. Ô, meu amigo Ademir, boa noite, meu amigo, seja bem-vindo. Santarém, Pará, aqui na nossa cidade. Então tá, vamos dar início à nossa live. Nossa primeira live aí de uma série de lives. Nós vamos estar tendo como tema hidroponia, expansão da hidroponia no Brasil. Hoje, basicamente, eu e o nosso amigo Augusto, que ele já vai se apresentar também, nós vamos falar sobre as origens, sobre as vantagens e as dificuldades do cultivo no Brasil. Primeiramente, eu vou me apresentar agora. Eu sou o Mailon, aqui de Santarém, Pará. Sou técnico da Hortisan, tá? E eu quero que o nosso amigo agora, Augusto, se apresente aí para a gente conhecer melhor. Então, pessoal, sou Augusto Guimarães, sou formado em agronomia.
Me formei em 2017, já faz 3 anos que sou formado. Me especializei na parte de hidroponia, faz 1 ano e meio que eu fiz curso já e a gente começou a produção. Hoje sou sócio da Bem Verde Hidroponia, vocês podem acompanhar nós no Instagram, né? E nós lá vou falar um pouco da nossa empresa, né, Marlon? Hoje a gente tem 12 estufas, né? São 800 metros quadrados de semi-hidropônica, a gente planta tomate cereja e tomate grape. A gente tem mais 10 estufas que a gente produz alface, rúcula, agrião, tempero, espinafre hidropônico. Então a gente tem uma gama bem grande, bem vasta aí de produtos hidropônicos. Certo. O que mais tu cultiva lá, Augusto? No total são quantos metros quadrados de cultivo? No total dá uns 2.900 metros quadrados, mais ou menos. Né? Agora a gente vai implantar mais uma estufa de tomate NFT. O tomate hoje é semi-hidropônico, né? A gente usa ele no substrato. Agora a gente vai colocar mais uma estufa, só que vai ser em NFT, né? No fluxo. Certo, show de bola. Tá certo. Então a gente pode começar, né? Nosso tema hoje. Então vamos lá, para quem está entrando aí. Boa noite, Vinícius. Seja bem-vindo, meu amigo. Meu amigo lá do Rio de Janeiro, que está começando também o seu cultivo. Carla. Então tá, gente. Então, novamente, nós vamos falar aqui sobre o nosso tema para quem está entrando hoje, que é sobre a expansão da hidroponia no Brasil. Nós vamos falar sobre a origem da hidroponia, sobre as vantagens e os desafios que nós, produtores, iniciantes, os curiosos, né, que tudo começa a partir da curiosidade, quais são os desafios que nós enfrentamos para poder produzir, quais são os medos e os anseios nossos. Então, vamos lá. Primeiramente, a gente pode falar aqui sobre a hidroponia. A palavra vem do grego, tá? Hidro se chama água, significa água, e pono significa trabalho. Assim nós podemos entender como trabalho na água. Pois é, Mylon. A gente podia falar, né? Todo mundo, quando vai ver algum trabalho de hidroponia, alguma coisa assim, sempre refere-se a isso, mas a maioria não tem ideia do que é, né? Não sabe como que é, se só na água, tem que colocar uma terrinha para funcionar. Já me perguntaram isso, como assim se planta só na água? Não, é impossível isso. Então a gente está querendo mostrar aqui que é possível, né? E é viável. O que é viável, né? O que é hidroponia? Hidroponia é simplesmente você não usar o solo, né? A planta não precisa do solo. O solo só é uma base para ela se fixar no terreno, né? E se sustentar. A partir do momento que a gente consegue colocar ela num cano, num perfil, né? Ela consegue sustentar sozinha, a gente dá o alimento para ela e ela segue bola, segue em frente. Até gostaria de comentar, né? Esse trabalho com a água, muita gente não sabe, a hidroponia pode ser feita com qualquer tipo de vegetal, né? Qualquer espécie, desde frutíferas, né? Árvores, até as hortaliças, tomateiro, né? Então tem bastante espécies que a gente pode cultivar. Seria todas, no caso. Eu posso deixar até aqui, tem um pessoal que estava falando, a gente tem um grupo no Telegram, né? Estavam perguntando sobre cursos, né? Sobre hidroponia. Eu queria deixar aqui a minha experiência, que foi, eu fiz o curso do Lab Hidro, em Florianópolis, com o professor Jorge. Muito bom o curso, recomendo. Ele até, no curso, né, nessa questão, ele pega e mostra, ele plantou uma bananeira, né, no sistema hidropônico e também plantou uma jabuticaba. E dava uma jabuticaba docinha, rapaz. Bem melhor que a convencional. Posso provar. Então vamos lá. É isso aí, Augusto. Obrigado aí pela breve introdução, meu amigo. Então tá, gente. O que é mais ou menos, vamos falar aqui de relance, né? Porque são vários detalhes, a gente não pode perder a noite toda aqui. Para quem está entendendo, querendo saber. A origem da hidroponia vem de milênios, tá? Lá da antiga Mesopotâmia. Já existem estudos que começou lá na antiga Mesopotâmia, entre os rios Eufrates, lá mais ou menos. Tá? Ele já foi sendo aprimorado na década de 30
pelo professor Jellick. Ele colocou o sistema para funcionar em escala comercial. Estudos, experiências, experimentos, para começar aí a produção em escala comercial. Outra coisa aqui, a partir dos estudos do professor Jellick, que ele é da Universidade de Califórnia, esqueci de falar, houve a primeira produção em larga escala, que foi na Segunda Guerra Mundial. Devido à questão de logística, ficar complicado para levar esse alimento até os locais da guerra, né, as bases militares. Então, esse alimento foi produzido hidroponicamente, posso falar assim, em bases militares e nos oceanos Pacífico e Atlântico. Engraçado, né? A gente pode usar isso como para tudo, né, cara? Praticamente todas as tecnologias de hoje vieram via militar, né? Algum militar testou em algum momento da guerra. Exato. Os smartphones, na agricultura, os drones, né? Vantes, tudo veio antes de um pezinho militar aí. Exatamente. E outra coisa, que foi o exército em especial, um dos melhores exércitos, né, de todos os tempos, dos Estados Unidos, que foi que começou aí a produção em grande escala. Pois é. Então tá. Aí já começou o que nós temos, que é um pouco dos desafios até hoje. O que é? A nossa viabilidade econômica, que na época já era desfavorável. Tá? A questão de insumos, de tecnologia, daquele negócio ser novo, empreendimento novo, um cultivo totalmente novo, que até hoje a gente sabe que é algo totalmente novo. Então imagine naquela época que estava engatinhando como uma criança, aprendendo a andar ainda. Os primeiros dias de vida, posso dizer assim. Essa mudança já veio acontecer na década de 60, lá no Canadá. Por que essa mudança? O Canadá, nessa época de 60, década de 60, eram grandes produtores de tomate em campo aberto, solo. O que acontece? Começou a aparecer praga, doença, vários tipos de patógenos que inviabilizaram a produção. Inclusive, um dos principais fatores que nós acometem hoje, clima. Era um problema muito grande nessa época. Então, eles viram na hidroponia uma oportunidade de melhorar o cultivo, acelerar, ter escala e todas as vantagens que nós temos hoje. Então, já começou a partir daí a mudança, um passo à frente para melhorar o nosso cultivo. A evolução, né? Exatamente. A evolução. É evolução. Nós vivemos de evolução, né, Marlon? Até na própria agricultura, começou o plantio direto, né? Não sei se você já viu por aí. Sim, sim. Tava tendo muita erosão e tal. O que aconteceu? Vamos fazer o plantio direto, vamos evoluir, né? Vamos pensar no bem-estar do nosso planeta, maior produção. E nada mais diferente que aqui na hidroponia, né? A gente pode ver que lá no Canadá eles estavam tendo problema de produção, e vamos evoluir, vamos colocar no cultivo protegido e tudo mais, né? Exatamente, meu amigo. Outra questão aqui, que já veio a expansão. Cadê aqui? Pra frente. Desculpa. A expansão no Brasil, que começou no início dos anos 90, ou seja, a partir de 60 aí veio os anos 70, 80, 90. A partir desse que começou a engatinhar lá no Canadá, só depois de 30 anos, 35 anos em média, veio para o Brasil. O nosso querido professor Pedro Furlani, um dos grandes mestres aí da hidroponia. Tem gente que chama ele como o pai da hidroponia no Brasil, porque ele que começou os estudos aqui, lá em São Paulo. Até hoje, né, ele é uma base, né, no nosso cultivo hidropônico aí. As soluções que nós usamos todas foram uma formulação dele, né? Ele que deu o incentivo aí pro pessoal. Isso, exatamente. E até hoje serve como literatura e base para tudo na hidroponia, né? Isso a gente não pode negar. Mas temos que dizer que ele é o mais, vamos dizer, pode ser na década de 90, mas o mais atual e mais completo seria ele. Exatamente. Aí eu baixei alguns dados aqui que nós temos, podemos pesquisar no Google, temos umas referências lá, sobre o aumento do cultivo no Brasil. Basicamente aumentou 400% em 2 décadas. Tá? De 2010
em 2010, que a gente tinha 22 mil hectares, tá? A gente passou a ter 30 mil em 2017. Ou seja, aumentamos 400% aí em 2 décadas. Em 10 décadas, desculpa. Duas décadas. Pois Então, é, a evolução que a gente tem, né, Marlon? Você vê alguns países da Europa, né? A gente vê que tem lugares que as cidades são tomadas por estufas, né? Espanha, na Itália, enfim, que é países baixos, né? Eles investem muito no cultivo protegido, né? e, e isso está refletindo, né? Porque é o futuro. E isso está vindo para o Brasil agora, a gente está se tecnificando também, só tem a aumentar. é o famoso chamado cultivo moderno. A gente pode falar assim, né? A gente costuma dizer isso, quem está no negócio. Tem uma cidade que é cidade modelo em questão de hidroponia, que é lá na Espanha. Eu não sei se pronuncia Almeria ou Alméria, mas acredito que é Almeria. Acho que é Maria. Pois é. Lá tem uma quantidade que equivale ao Brasil em 2017. Cerca de 30 a 40 mil hectares só de cultivo hidropônico. Só em uma cidade, né? Só em uma cidade. Você olha a foto por cima, você vê só estufa. Exatamente. Não vê Como nem se fosse casa. aquelas placas solares, né, cara? Muito show. Uhum. Então aquilo ali abastece lá todas as cidades vizinhas e todas as outras cidades ali próximo da Europa também. Que na Europa é como se fosse aqui, eu posso dizer, o nosso querido Pará, tudo interligado, tudo próximo, tá? Então é basicamente isso. Eu gostaria de só dar uma pausa aí só para o pessoal que está fazendo pergunta. Se vocês não pegaram no começo, a gente vai responder as perguntas no final da live, tá? Vocês segurem aí que pode fazer a pergunta que a gente está anotando e no final da live a gente vai tirar todas as dúvidas. Isso, exatamente. Já vou pegando algumas perguntas aqui, colocar na minha mesa agora e a gente já vai começando a tirar algumas dúvidas para a gente ir dinamizando a nossa live. Isso. Até vamos já responder a dúvida do Eurico, acho que passou ali. Ele perguntou qual que é o maior problema, inimigo na A hidroponia. hidroponia. O que você acha, mano? Cara, o maior inimigo da hidroponia hoje são os altos investimentos para a gente iniciar. Querendo ou não, isso aí acarreta muito problema. A insegurança de um investimento altíssimo para a gente saber se vai dar certo ou não. Então, existem inúmeros fatores aí como problemas, né, para iniciar, a gente pode dizer assim, dificuldades, mas eu acredito que seja esse, para a gente começar o cultivo. O baixo nível de técnica, né, que dos Exato. especialistas que a gente encontra no Brasil, isso influencia muito. Isso deixa muita insegurança na parte do produtor, né? É um cultivo, não é um cultivo qualquer, né? É bem tecnificado. Então tem que saber o que está fazendo. Eu posso dizer também que aí vamos para a parte assim, se a pessoa já tem o cultivo, né? Eu posso dizer que uma parte mais técnica seria a parte da limpeza das bancadas. Eu acho que A na sanidade, parte né? produtiva, isso, a sanidade das bancadas. Exatamente. Antes da gente passar para o próximo tópico, vamos responder mais uma pergunta, Augusto? Topa? Bora? Bora. O Camargo Chaves perguntou aqui. Na época de inverno, as suas mudas desenvolvem bem? Sim. Eu vou falar aqui da minha época de inverno, né, que é bem diferente do nosso querido amigo Augusto. Aí ele vai falar a experiência dele, mas eu vou falar logo a minha experiência aqui. Que são cultivos totalmente diferentes. O Augusto é lá do Rio Grande do Sul e eu sou aqui do Norte, Pará. Então vamos lá. As minhas mudas, sim, se desenvolvem bem. Para a gente ter mudas de qualidade, a gente precisa investir em qualidade de muda, qualidade de semente, né? Posso dizer assim, nutrição e preventivos. Tudo isso aí vai influenciar na qualidade de muda. E falando em relação ao clima, o inverno, que são as partes frias, são os melhores momentos para a gente cultivar. Começando a partir das mudas. A gente não tem muito problema com temperaturas altas. Então, na minha experiência, é assim aqui.
Me conte um pouco da sua experiência, Augusto, passando aí para os Bom, colegas. aqui, eu até não comentei, né, no começo da nossa live, a minha hidroponia, ela fica em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, né, o oeste, ele fronteira, quase, fronteira com a Argentina e Uruguai, então é bem no sul do Brasil. Aqui a gente tem uma diferença de temperatura enorme. No verão chega a 40 graus, mas no inverno faz menos 10 graus, por exemplo. Até 2 semanas atrás fez menos 3 graus. O campo fora estava uma geada só. E as nossas plantas dentro da estufa estavam ok, porque, né, é cultivo protegido enfim. Mas em relação às mudas, no frio, não temos problema nenhum. É como o Marlon falou, tem que saber a procedência da muda. Se você faz a sua muda, a procedência da semente, saber fazer preparar a espuma fenólica ou substrato, enfim, o que você usa, né? E claro, se deixar uma maternidade, né, que a gente chama de maternidade específica, né? Mais fechada, você ter lonar ao redor dela para você conseguir produzir no frio. Porque senão, claro, vai dar uma travada nas plantas, sim. Exato, show de bola, obrigado. Então, vamos passar aqui e depois a gente vai respondendo mais perguntas. Sobre aqui as nossas vantagens do cultivo. Agora vamos chegar aí no ponto chave, basicamente, da nossa live, né? Que são as vantagens, que essa parte eu gosto. Então, primeiramente a gente pode falar do nosso controle. Por que controle? Como a gente falou no início da live, para quem está chegando agora, lá no Canadá, que eles tiveram um problema em campo aberto com a produção de tomate, nós tínhamos muito problema de pragas e doenças e o problema de clima, as intempéries, né? Então, na hidroponia, que é um cultivo protegido, é fechado nas laterais com tela, em cima tem cobertura. Então, isso aí impede a entrada de insetos, da maioria dos insetos que são maiores, impede a entrada de animais, que em campo aberto a gente tem a incidência de animais. A gente consegue ter um controle maior de todos os nossos, como eu posso dizer, todas as nossas tecnologias lá dentro. A gente controla o balanceamento da nutrição, que isso é primordial, é um dos pilares da hidroponia. A gente consegue controlar o clima, desculpa. O clima está mais alto, a gente consegue reduzir com o auxílio de nebulizadores e outras tecnologias que nós temos no mercado. A gente consegue controlar a temperatura da solução com diferentes tecnologias. A gente, então, tem um controle que é essencial aí para o nosso negócio. Que, tendo controle como qualquer negócio, quanto mais controle nós tivermos sobre o negócio, mais direcionamento a gente vai ter. Mais dinâmico vai ser o trabalho e melhor o trabalho. Isso aí a gente não pode negar. Não é só na hidroponia, em qualquer negócio. Uma maior qualidade do produto no final. Pode falar alguma coisa se quiser, Augusto. A gente passa para o próximo. Não, falou tudo, rapaz. Pode passar para o próximo. Olha, o agrônomo é você aqui. Eu tô próximo de me Você formar, tá quase só. lá, né? Mas você tá quase lá, rapaz. Pois é. Outra questão. Tendo um controle, como a gente citou aqui, nós temos a segunda etapa aí do controle, que em relação de produtividade e produção, nós vamos ter uma maior qualidade do produto final. A gente vai ter um produto com maior durabilidade na mesa. Um exemplo de hortaliças. As hortaliças hidropônicas, sendo bem cuidadas e bem tratadas, elas duram mais de 2 semanas na geladeira. Como que no solo a gente vai conseguir isso? O tempo de prateleira dela é bem maior, Bem né? maior. A maioria das pessoas falam assim, por que eu vou comprar o seu alface, né? Se eu comprar em quantidade, que nem eu compro, vai murchar. Pelo contrário, como o nosso alface sai vivo, né, da estufa, a gente não mata ele, né? Foto da raiz. Ele continua com a sua fotossíntese, continua com a sua produção de hormônios, enfim, A sua dinâmica, o seu né? ciclo, Fisiologia. a sua dinâmica. Ele é um alface vivo, ele vai durar muito mais do que você cortar a raiz dele, né? Tá no campo, cortar ele.
armazenando corretamente, ele dura bem mais. Isso, exatamente. Sem Dá contar com uma o qualidade armazenamento, maior. né? Isso. Também outra coisa é um produto mais limpo, né? Como a gente não encosta no chão, né? No solo, e as bancadas são limpas, é um produto bem mais limpo e de maior qualidade para o consumidor. Isso. Além do mais, outro que a gente pode citar muito é que a gente consegue resolver o problema da dona de casa, do dono da lanchonete, do dono de restaurante. Que problema é esse? O problema de você pegar uma alface, uma rúcula, um espinafre, um agrião, que você consiga aproveitar tudo. Isso na hidroponia, a gente consegue aproveitar todo o material, todo aquele produto. No solo, não. Com 2, 3 dias, a gente já não consegue aproveitar basicamente nem metade do produto. Então, isso aí é uma vantagem Sim, a que muda limpeza, muito. né? Até falar, você falou em restaurantes e lanchonetes. Outro ponto é que a gente, entregando esses produtos de qualidade para eles, é um trabalho a menos para eles, no caso, né? Eles conseguem otimizar o tempo dos funcionários, porque quando você vai limpar uma alface, às vezes demora um tempo, limpar uma rúcula, né? Então, você consegue otimizar, no caso de um restaurante, uma lanchonete, para diminuir os funcionários que estão fazendo essa função, né, e melhorar em alguma outra parte do estabelecimento. Então, já é outro fundamento da Isso. nossa qualidade. Tempo é dinheiro, né? Na nossa produção e no nosso cliente. Então a gente consegue resolver Sim, dois problemas aí de uma só tacada, né? Posso dizer assim. Aqui nosso amigo João, João, tá perguntando se vai ficar salva a nossa live. Sim, vai ficar. Inúmeras pessoas me falaram para deixar salvo porque tem gente estudando agora e trabalhando nesse horário. Então nós vamos deixar salvo assim aqui no nosso IGTV, certo? Vamos falar agora aqui sobre a escalabilidade do nosso produto. No solo, para a gente comparar aqui, porque a gente tem que comparar, né? Que está falando do hidropônico, que é sem solo, e do solo, que enfim, é outro quesito. A gente pode falar da escalabilidade. O que é isso? A frequência de entrega para o cliente e a frequência de demanda todo dia do nosso produto. Ou seja, nós conseguimos produzir todo dia, escalonando isso de forma correta. Então, é o que o cliente quer, frequência. Nós, que somos clientes também, além de produtores, nós somos clientes, nós queremos um produto fresco, de boa procedência, limpo e que tenha todo dia no supermercado. Por mais que a gente use pouco aquele produto, use pouco, nós vamos lá e vai estar fresquinho e vai ter diariamente. Diferente do solo que a gente consegue produzir ele basicamente só em alguns climas não, desculpa, alguns períodos do ano. Como aqui na minha região, a gente consegue produzir melhor no verão, porque a gente faz irrigado, no solo, isso e aquilo, né? Já no inverno, que tem as chuvas aqui, a gente diminui essa produção por conta das grandes chuvas. Então é basicamente isso. Aqui no Rio Grande do Sul também, quando tá um clima ameno, tem uma produção relativamente alta de alface tradicional, né? Podemos dizer assim. E aí os produtores ficam loucos, começam a fazer promoção e vender que nem louco, né? Mas não conseguem dar uma continuidade, né? Aí eles vão entregar em uma lancheria, um restaurante, Isso, mas eles só conseguem entregar durante 15 dias, um mês no máximo, exatamente. né? Aí quebra as E na pernas, né? hidroponia não. Aí na hidroponia não, você consegue escalonar, você consegue determinar quantos pés plantar e para quem plantar, né? Exatamente. E sem falar que o ciclo é muito mais rápido. É o É um ano ciclo todo, mais né? rápido. É o ano todo nós Sim, produzindo. você consegue ganhar 1 ou 2 ciclos a mais por ano. Isso. Realmente é isso. Outra questão é a sustentabilidade. Nós não vamos estar usando o solo para produzir. Nós vamos estar economizando água na base aí de 85%, 80% em relação ao solo. Então nós vamos estar economizando água, nós não vamos estar usando o solo, certo? Então isso aí vai de geração para geração produzindo da mesma forma todos os momentos, sendo um trabalho sustentável, ecologicamente mais viável que no solo. Questão de residual de produtos,
certo? Inúmeros fatores aí. Acrescenta alguma coisa pra gente, Augusto? Pois é, pelo fato da gente ter um ambiente controlado, que nem a gente estava conversando antes, né? A gente também evita passar muito agrotóxicos, né? Agroquímicos, e assim diminuindo a poluição do meio ambiente, né? A gente também evita de aumentar o número de descarte de embalagens. Tem todo esse sistema aí que a gente evita só de plantar no cultivo protegido, ele retirar do solo, né? A gente procura usar sempre produtos naturais, né? Para não afetar a solução da água, né? Enfim, o ambiente em geral. Isso. E outra que a gente pode considerar aí para todo mundo produzir dentro de casa também, produzir seu próprio alimento, é a questão de você produzir mais em menos espaço. O futuro do cultivo é esse: produzir mais em menos espaço, produzir de forma melhor. Então hoje a gente pode pesquisar aí, existe grandes pesquisas por parte de clientes, das pessoas, em relação de fazer horta em casa, relacionado à hidroponia, que é algo mais limpo. Porque hoje todo mundo prefere produzir seu alimento em casa. Então, para quem procura essa solução aí para o seu problema, a hidroponia é algo bem viável para isso. Porque a gente vai estar produzindo E nosso sem alimento em falar, casa, em pequenos espaços. é, e sem falar, né, Marlon, que você consegue colocar ele em qualquer lugar, né? Você consegue ajeitar os perfis, vamos dizer assim, se tem aquela parede velha, você coloca os perfis na parede lá e tá ok, você não precisa fazer um vaso, né? Colocar terra, só você coloca, pega uns canos, coloca na parede, fixa na parede que você não está usando lá, tá no fundo de casa, e você consegue deixar ela com vida, né? Consegue Exatamente. produzir seu próprio alimento. Isso. Nós temos clientes aqui que produzem apartamentos em cima das sacadas, estufa vertical, disso, daquilo, de todas as formas, inúmeras formas. Tem gente que produz e faz experimentos até dentro de um próprio quarto, porque não tem outra parte, usando as lâmpadas de LED que nós temos no mercado hoje, né? As lâmpadas de LED específicas para produção hidropônica, tá, gente? Não vamos confundir. Então é basicamente isso. A gente consegue produzir o nosso alimento dentro de casa. E o melhor, a gente consegue produzir tudo. De tudo que a gente imaginar, nós podemos produzir. Desde todo o hortifruti, hortaliças, frutas. Aí, claro, cada produção, cada cultura, a gente vai fazer um manejo diferente. Aí você tem que procurar um técnico, alguém que seja especializado para lhe ajudar nisso aí. É um ciclo diferente, né? Exatamente. Vamos responder mais uma pergunta, Augusto? Vamos, vamos. Aqui o João Felício, na verdade o nome dele não é João, desculpa, é João Felício. Quer iniciar na hidroponia, quais são os pontos que devo ter mais atenção? A quais pontos devo ter mais atenção? É lá do Rio de Janeiro, nosso amigo, João Felício. Augusto, quer jogar essa? Claro, vamos. Quais pontos tem que ter mais atenção? Isso, para começar na É, hidroponia. claro, seria o manejo da solução, né? A quantidade de adubo que a gente coloca, a forma de preparar a solução. O pH da água, a qualidade da sua água é fundamental, isso sem dúvida nenhuma. E, na verdade, aí coisas climáticas como temperatura, né, vento, luminosidade, são coisas que tem que ter atenção. Na verdade, a hidroponia é cheia de detalhes, né? Os grandes produtores hidropônicos têm que ter atenção em todos os detalhes, né? Essa é a grande verdade. Isso é verdade. É isso mesmo. Aí, para acrescentar aqui, a pessoa tem que, para investir, pensando no investidor aqui, para investir tem que fazer várias pesquisas de mercado para ver se é viável o produto ali naquela região, né? Agora, para quem é produtor em casa, é pesquisar muito, estudar muito, fazer consultorias, se tiver opção de fazer alguns cursos, claro, prestando bem atenção, porque tem muitos cursos que a gente compra e não entrega o que a gente quer. Quer resolver o nosso problema de montar uma horta hidropônica de forma correta. A hidroponia é algo que
é algo muito tecnológico. E como a gente sabe, tecnologia está inovando todo segundo, todo momento, todo ano, todas as décadas. Então a gente tem que estar se atualizando. Tem muitos estudos aí que estão desatualizados nesses cursos. Então a gente tem que prestar atenção nisso aí, né? É um ponto a ser bem estudado para a gente iniciar com Sim, o pé direito. é um fator muito alto, porque você não vai começar sem saber quanto você vai querer ganhar, né? Exato. É um negócio normal, né? Claro, a gente faz por amor, eu adoro hidroponia, mas Vamos se a gente inscrever. tem conta para pagar. A gente tem conta para pagar. Você tem que fazer esse estudo, né? Claro, é um produto de maior valor, né? Agregado. Então, dependendo do lugar, eles pagam a mais pelo esse valor. Eu sou natural de Curitiba. Eu posso dizer que um pé de alface lá em Curitiba hidropônico pode chegar a 4,50. Tranquilo, né? Então, é um valor agregado bem alto. Certo. Vamos passar lá para o nosso próximo passo. Vamos responder mais umas perguntas aí? Vamos sim, vamos sim. Eu vi ali, a gente está passando na metade da nossa live. A Isso. gente podia responder umas Vamos, perguntinhas vamos. aí. Tem a da Letícia Mello ali, ela falou que perguntando da solução de macronutrientes. É melhor usar só os macronutrientes na solução ou uma solução com todos os nutrientes? Opa. Ah, essa é técnica, hein? Vai lá, mano. Opa. Você é o agrônomo, mas eu vou responder essa. Vai lá. Então, ela perguntou sobre o uso dos macronutrientes ou os micronutrientes em questão de deixar um ou só o outro, certo? É isso que eu entendi? Isso, ela está perguntando se só usa os macros ou usa todos juntos. Certo, vamos lá. Então, toda planta, independente que seja no solo ou na hidroponia, precisa de todos os nutrientes para ela se desenvolver, para a fisiologia dela funcionar. O que isso quer dizer? Que independente de onde seja o cultivo, nós vamos precisar colocar os macronutrientes, que são os nutrientes absorvidos em maiores quantidades para as plantas, e vamos ter que colocar também os micronutrientes, que sem eles a gente vai ter pequenas deformações na folha, na raiz, no caule. Então, é indispensável que a gente use os macros e os micronutrientes sempre em posições balanceadas na nossa solução. É isso que eu tenho a dizer através de estudos e de experiência. Correto, meu amigo Isso mesmo. Augusto? Tá certíssimo, né? Os macro e os micronutrientes nada mais são do que os nutrientes essenciais para as plantas, né? Assim como nós precisamos de vários, vitamina D, vitamina A, B, enfim, todo tipo de nutrientes que a gente consegue nos alimentar para nós termos uma saúde, né, sermos saudáveis, as plantas também elas precisam tem os seus níveis, né, de cada macro e micronutrientes e elas precisam disso para elas poderem ter o seu ciclo e completar a sua vida. Exato. Espero ter ajudado, Letícia. Vamos responder mais um então. Vou ler aqui, Augusto. Bora lá. E na época do verão no norte, aqui agora para minha região, Aí é com você, hein? afeta o crescimento da alface hidropônica? Aqui quem perguntou foi nossa amiga Érica Coelho. Então, nós temos alguns probleminhas aqui, que são problemas que a gente pode solucionar com conhecimento e técnica, que são o problema da temperatura. Um dos principais problemas da hidroponia é a questão do clima, temperaturas altas. Aqui na minha hidroponia, a gente faz as medições frequentemente, diariamente, posso dizer assim. A solução nutritiva, que é onde está na caixa a nossa solução que vai passar nas raízes das plantas, chega até 37 graus. E o ideal para esse cultivo aí é no máximo 29 graus, até 30 ainda passa. Imagine aí, são 7, 8 graus a mais de problema que eu vou ter para resolver. A nossa temperatura ambiente do nosso cultivo chega até 47. Imagina esse calor absurdo em cima da gente, quanto mais em cima das nossas plantas, né? Que a gente precisa estar cuidando. Imagine assim, né? A gente sempre tem que comparar com o nosso, porque são produtos vivos, né? Imagine você, sua temperatura normal é
37 graus e meio, vamos dizer assim. Quando você chega a 40, 41 graus, você fica fervendo de febre, né? O seu organismo está Quase tendo parando. alguns problemas ali. Então, isso são só 3, 4 graus acima do Exato. que a gente aguenta. Imagina para um pé de alface 7 graus a mais, né? Então, é pesado. Isso. Aí a gente consegue resolver isso aqui. No meu sistema eu uso muita tecnologia, sou adepto às tecnologias para melhorar tudo. A gente usa aqui a nebulização, que é um sistema de arrefecimento. A gente coloca umas mangueiras por cima, eu já mostrei alguns vídeos aí na minha página do Orksan, tá liberado lá. A gente coloca aqui umas mangueiras em cima e a gente vai colocar nebulizadores, que eles vão jogar névoa em forma de água em cima das plantas. Não vão molhar as plantas, porque não podemos molhar as plantas, tá? Que ocasiona uma série de fatores aí de problemas, molhar as plantas. Então a gente joga essa névoa para amenizar em até 7 graus aí a temperatura dentro do ambiente. Então no verão, que nosso que é na base aí de 6, 7, até 8 meses, a gente consegue diminuir a temperatura usando essas tecnologias. E outra tecnologia também importante que a gente usa, que são um dos principais pilares da hidroponia, é a oxigenação. Assim como nós, no calor, as plantas transpiram muito. Então, quanto mais alta a temperatura, menos elas vão respirar. Os estômagos delas se fecham para segurar ali líquido, certo, nosso agrônomo? Para retirar água ali. Então, altas temperaturas, elas não vão conseguir abrir os estômagos para receber água e, consequentemente, nutrientes. Então, a gente tem que usar oxigenação, induzir ela através de compressores de ar, venturis na água, para melhorar Através da própria bomba, né? Isso, os venturis, né? Melhorar a oxigenação e respiração das plantas. Então, é basicamente isso. Vamos responder outra pergunta aqui. Tem aqui, ó. Posso escolher uma agora? Pode, Tem fique à vontade. acho que o Agro Bruno. O Agro Bruno, ele fez duas perguntas, né? Se eu tiver enganado, o Agro Bruno, por favor, comente aí. Uma delas, uma bem técnica. Até gostaria de saber se você tem algum conhecimento. Pode falar. Ele queria saber se a matéria seca de um produto convencional para um produto hidropônico é o mesmo, né? E a outra pergunta dele é o custo de produção na hidroponia. É maior, menor ou igual ao custo do sistema tradicional? Então, posso responder a primeira, já que me passou ela. Então, a questão da matéria seca. Totalmente diferente da hidroponia para o solo. Por quê? No solo, a gente tem que estar, mesmo que seja um sistema irrigado, nós não vamos estar podendo molhar ela direto, para ocasionar uma série de problemas para a planta. Na hidroponia, que é um cultivo somente com água e solução nutritiva, passando nas raízes da planta, com certeza nós vamos ter uma planta com uma matéria seca muito melhor que a do solo. Correto, agrônomo? Tá certíssimo. Eu iria responder, se não tem a mesma quantidade, é maior, por esse fato, né? Exatamente. A planta, ela gasta menos energia se defendendo de insetos e doenças. Então, toda a energia da planta vai para a produção de folha e seu desenvolvimento. Exatamente. A planta consegue reter e absorver mais água. Então, é isso aí o princípio da hidroponia para o solo. Então, pode responder a próxima pergunta, Augusto. Bom, o custo de produção de uma produção hidropônica para uma tradicional, a gente pode dizer que é mais alto. Realmente ele é mais alto, né? Principalmente pelo fator, aqui no Brasil, a energia é muito caro. E dependendo do produtor, o uso da água, né? Porque a água é fundamental no nosso cultivo. A gente tem que saber de onde ela vem, tem que ser uma água de boa qualidade, né? Então não dá para usar qualquer água. Se você não conseguir usar essa água de uma forma natural, né? De um poço, de um rio, ou mesmo captação da chuva, você vai ter que partir para água de concessionárias, né? E aí já aumenta um pouco mais o valor também. Exatamente. Já contando com esse custo mais elevado de produção, a gente consegue também melhorar isso aí, dobrar
com a questão do nosso produto que nós vamos vender lá no supermercado, dos nossos clientes. Nós conseguimos agregar um valor maior por conta dessas inúmeras vantagens do nosso produto em relação ao do solo. Então, é algo que o preço está maior, mas o valor também está maior. Então, a gente consegue agregar valor em cima do nosso preço para vender melhor. Então, é uma vantagem aí enorme da hidroponia nesse quesito. Bora lá? Vamos lá. E como todo negócio, a gente tem as desvantagens, né? Os desafios que nós temos aqui. Desvantagens não. Vamos falar desafios, né? Não vamos assustar o pessoal que está querendo começar aí. Exatamente. Augusto, pode começar aí com desafios? A gente vai se acompanhando. Bom, acho que o principal, não sei se o principal, mas vamos dizer o primeiro colocado ali, que nem você colocou, é o alto custo de investimento. Por quê? Porque a pessoa, eu vou começar uma hidroponia, né? Quando ela vai colocar na ponta do lápis, ela tem que colocar estufa, ela tem que colocar todo equipamento, parte elétrica, parte hidráulica, os perfis, né? A mão de obra, todo mundo sabe que é especializada ainda, um valor bem alto. Então, acho que esse é o maior desafio. Se você conseguir dar esse pontapé inicial, já é meio caminho andado já. E ter força de vontade. Exatamente. Então é basicamente isso. Nós temos altos custos de investimento em estrutura e tecnologias que nós vamos usar no sistema, por ser algo novo no Brasil. A hidroponia tem basicamente, que a gente esqueceu de citar no início, só tem basicamente de 20 a 25 anos no Brasil. Então isso é pouco tempo, querendo ou não, está engatinhando, mas está engatinhando bem. Como a gente viu aí, um aumento de 400% em 2 décadas, de 2010 a 2017, aumento de 22 para 30 mil hectares de cultivo hidropônico. Então é algo novo, querendo ou não. As tecnologias vêm basicamente todas de fora. Nós temos empresas no Brasil que estudam e fazem o melhoramento, mas também tem muita coisa que vem de fora, então, ainda. E nós temos burocracias por trás disso, que aumentam o custeio do investimento. Certo? Outro quesito aqui é a nossa energia elétrica. A energia elétrica, nós somos totalmente dependentes da energia para esse cultivo. Se houver uma falha de energia na base aí de 30 minutos, a gente perde todo o cultivo. Então a gente vai ter que estar investindo... Ainda mais... Pode falar. Ainda mais aí no verão, né? Aí é verão todo dia para mim, mas ainda mais aí em temperaturas altas, se a planta ficar meia hora sem água, durante um sol do meio-dia que tá pico aí, é fatal. Exatamente. E aqui no Brasil nós temos uma energia que não é de altíssima qualidade, nem de média talvez, né? Então a gente tem que se atentar a isso e trabalhar sempre com reserva. Que reserva de energia é essa? Geradores ou até placas solares com baterias para a gente ter no nosso cultivo. Isso é primordial, geração de energia no nosso cultivo. Não pode faltar nunca. Motobombas a gasolina também é uma opção, né? Exato. Às vezes é até mais viável a pessoa começar com uma motobomba dessa. Isso. Ela é energia, porém, se der alguma falha, ela consegue ligar via gasolina, diesel. Exatamente. Então, a gente colocou esses 3 pontos aqui e vamos falar do último, para a gente começar a responder as perguntas aí, que só faltam uns 13 minutos para a gente dar um horário aí de 1 hora da nossa live, mais ou menos. Sobre os financiamentos para o negócio. É um grande desafio, porque nós temos muitas burocracias aqui no nosso país. Para conseguir um financiamento, é luta. Tem que ir atrás disso, daquilo. Na maioria das vezes nem consegue. Isso acaba desestimulando o investidor, o produtor, que já tem produtor no solo e quer migrar para a hidroponia, que hoje eu vejo muito isso. Gente querendo migrar do campo para a cidade, querendo produzir na hidroponia. Gente na cidade que já produz no campo também. Então, isso aí são um conjunto de fatores que, posso dizer assim, dificultam, desanimam também, né, alguns iniciantes para o nosso projeto. Mas que são coisas que
São desafios que a gente consegue superar com estudo, com técnicas, indo atrás de informação e fazendo toda uma análise de mercado para a gente introduzir isso aí em nossa cidade, na nossa casa também para produzir. Então é basicamente isso, né, Augusto? Fazer parcerias, né? Parceria. Fazer parcerias eu acho que não tem nenhum concorrente, né? A gente tem que ter parceiros, né? Exato. Não O existe mundo já está concorrência, eu costumo difícil. dizer. Não existe concorrência. Parceria existe. Então, isso aí. É isso mesmo. Então vamos aqui para responder mais algumas Eu queria perguntas. até colocar mais um ponto aí nos desafios, que seria a falta de mão Mão de obra tecnificada, especializada, né? né? Tecnificada. Isso é uma coisa que judia de muitos produtores. Às vezes eles conseguem vencer o que você colocou ali, o 1, o 2 e o 3, mas chega 5 meses, 6 meses depois, Existe, né? não conseguem mais produzir e desistem, Por simples por falta detalhes. de conhecimento. Exatamente. Às vezes era só uma limpeza, às vezes era só regular o sombrite corretamente, a solução, algum detalhe que aí desestimula e o produtor começa a partir de volta para o convencional. É isso mesmo, Augusto. Então, a gente conseguiu falar aí um pouco, né, sobre a origem, para quem está chegando agora, que eu estou vendo aqui também, sobre a origem, as vantagens da hidroponia, sobre o que é a hidroponia e sobre os nossos desafios aqui no Brasil para introduzir isso em nossa casa, no mercado e em vários outros setores. Nós vamos responder agora algumas perguntas. O Vinícius, lá do Rio de Janeiro, um grande abraço, Vinícius, mais uma vez. É necessário que a estufa receba sol o dia inteiro? Vamos lá, Augusto, passo essa para você. Mas eu posso responder também. Rapaz, o essencial é a gente ter luminosidade, né? A gente ter os raios vindos do sol para a planta gerar fotossíntese. No caso, nem sempre esses raios são beneficentes para nós, né? Se você pegar onde o Marlon produz, né, é bem perto da linha do Equador, então os raios solares são bem mais equalizados, né? Mas ele tem mais horas de dias, né? Vamos dizer assim. E isso no meio-dia, por exemplo, é um problema, né? Porque excede o número, a quantidade de raios solares que a planta consegue absorver. Por isso que aí a gente usa aí o sombrite, luminete, né? E sem falar também que aumenta muito a temperatura na estufa e isso prejudica. Mas a falta dela acho que é mais prejudicial ainda, porque aí faz com que as plantas estiolem, as plantas, isso, elas começam, vamos dizer, no alface, elas começam a criar um talo e crescer como se fosse para cima, assim, como se fosse uma flor, né? Então já perde qualidade de produto. Mas o certo é o meio termo, né? O meio termo de sol aí é o essencial. Exato. Bem posicionado. E adicionar também que essa questão aí tem que ser muito bem estudada, né? Muito bem estudada, sempre, sempre. Outra pergunta aqui. Mas só complementando, eu preferia ter mais sol para eu conseguir controlar o sol do que não ter o sol. Porque para você criar o sol, vamos dizer assim, né? Aí você tem que gastar mais energia e já aumenta o seu custo. Então, você ter a maior quantidade de sol e conseguir controlar essa maior quantidade de sol, eu acho que é o ideal. Certo, certo. Ótimo. Outra pergunta aqui. Pergunta da nossa amiga Ju. Onde encontrar conteúdo sobre hidroponia? Eu acredito que, da mesma forma que aparece para mim, aparece muita gente perguntando para você aí, Augusto, sobre isso aqui, porque realmente é muito escasso na internet e o pouco que tem é complicado para as pessoas conseguirem produzir. Os cursos presenciais, os cursos online que nós temos hoje em dia, pelo menos os que eu Sem falar que são muito caros também, né? Isso, além de ser altos valores, eles não conseguem te dar aquela garantia de produção, não te dão um suporte. E isso é complicado para a gente conseguir produzir.
Então, Uhum. a gente consegue ajustar isso aí procurando, estudando bem quem são as pessoas certas para estar nos passando aí a forma correta para a gente produzir. Inclusive, aqui a gente está estudando para lançar o nosso curso e fazer o que a gente pode fazer? Solucionar o problema das pessoas, que é fazer com que elas produzam corretamente. E não somente aprendam o que é Simples, hidroponia, né? De uma forma simples. isso, simples e entendível, eu costumo dizer assim, Uhum. que é isso que a gente precisa. Eu fiz cursos que eu fui fazer lá, eles me ensinam o que é hidroponia, ensinam como fazer, mas não ensinam todos os detalhes que a gente precisa para produzir corretamente. Só ensinam ali o grosso, posso falar assim. Então isso dificulta muito também para a gente poder produzir. Quer acrescentar alguma coisa, Augusto? Não, é isso aí mesmo. Certo. Hoje em dia, o conhecimento é muito difícil, né? Ainda mais nessa parte que é bem pouco estudada, né? Exato, que é novo. Quase ninguém. A pergunta aqui do Agro Bruno. Por quanto tempo a solução nutritiva deve circular? Ela deve circular à noite? Então tá. Quer responder essa, Augusto? Posso responder sem Ou problemas. pode responder. Então, a solução nutritiva, ela tem que passar sempre, né? Ela tem, vamos dizer, um timer que liga e desliga, mas ela tem que passar sempre. As plantas, nas raízes dela, ela tem umas células onde a falta de água prejudica elas, né? Elas começam a parar de funcionar, a ter necrose, e isso vai fazendo com que a planta trave, mesmo no inverno, né? Mesmo no inverno, que a planta precisa de menos água, mas precisa sempre estar circulando água para o sistema radicular dela estar funcionando. Então, a gente, pelo menos no meu sistema aqui, que é um pouco mais frio, né, que o do Mylon, a gente usa 15 em 15 minutos, um timer de 15 em 15 minutos, durante a manhã. Na hora do almoço, até umas 5 horas da tarde, que é onde tem maior temperatura dentro da estufa, a gente deixa ligado direto, né, sem parar. E de noite volta 15 em 15 e de madrugada é irrigado 3 vezes durante a madrugada, para que essa planta consiga ainda ter esse funcionamento radicular. Porque se, por exemplo, assim, durante o dia, mesmo amanhã, você deixar ela meia hora, 40 minutos sem 40 minutos é o extremo, né? Ela já vai começar a murchar e os estômagos já não vão conseguir reter mais água e é perca, é prejuízo. Mas, vamos dizer assim, em tempo de frio, que elas suportam ficar sem água, você ficar 30 minutos sem assistência da água, vai ter prejuízo na raiz da planta. Boa colocação, Augusto, é isso mesmo. Então, no geral, é isso. Aí, sem falar que a vida da planta está na solução, né? Tudo que tem na solução é o que faz ela crescer e se desenvolver. Então, gente, o Instagram tá dando um tempo aqui pra gente terminar. Eu tô vendo aqui, tá vendo no teu aí também, Augusto? Não, não, no meu não aparece. Certo, tá faltando aqui 1 minuto e meio, gente. Então, nós vamos encerrar por hoje, tá? De antemão, eu quero agradecer a todos que estão presentes aqui. Tem mais de 100 pessoas que assistiram do início ao fim, tem 40 online agora. Isso é muito gratificante para a nossa primeira live, que é uma série de inúmeras lives que nós vamos estar fazendo aí. A Hortisan em parceria com a Bem Verde Hidroponia. Isso aí. E já vamos deixar de antemão também o tema do nosso próximo assunto, que o nosso Augusto, nosso querido amigo aí, Augusto, vai falar. Pode falar, Augusto. Então tá, também quero agradecer a todos que compareceram aí. Desculpa, talvez a gente não responder Muitas alguma pergunta perguntas, que gente. foi feita. Pois espero que vocês voltem para a próxima live, que a gente possa responder essas perguntas. Eu vi sobre perguntas sobre perfis móveis, solução, enfim, todas essas perguntas que a gente não conseguiu responder, que a gente veja uma próxima live que a gente vai tentar responder, tá bom?
E para a próxima live a gente quer falar um pouco de custos, né? Sobre a viabilidade econômica da hidroponia que tantos nos perguntam, né? Então é isso aí. Vai ser um tema bem interessante e acho que interesse de todos. É isso aí. Então, gente, muito obrigado. Só faltam agora 15 segundos para terminar. Uma boa noite a todos. Um ótimo Boa restante de noite. semana para todos. Augusto, obrigado pela participação, meu amigo. Nós vamos seguir uma parceria muito forte, se Deus quiser. Sim, sim, sim. Deus abençoe nossos passos aí. Uma boa noite. Amém.